Saiba agora o que vai acontecer nos próximos capítulos de Contigo Sim. Geraldo expulsa Álvaro e Leonardo do hospital. Há uma grande briga, Leonardo e Álvaro vezes também Samantha, Salma, Ângela, enfim, vai ser um bafafá só nesse capítulo, então preparem o lencinho, a pipoca e vem curtir com emoção, porque vai ser haja emoção nesse capítulo de tirar o fôlego. Clica no gostei para que vocês sempre recebam notificações de nossos vídeos, também se inscreve no nosso canal e nos conta de onde você está nos acompanhando. Agora me diz uma coisa, numa briga entre Álvaro e Leonardo, por quem você torce? Nos próximos capítulos de Contigo Sim, a casa da loira realmente vai cair dessa vez. A Ângela vai desmascarar com todas as palavras então a Salma. O Leonardo chega em casa e fala que bom que você está aqui, se referindo então a Salma. Salma está tomando então um pouco de vinho para se acalmar, porque ela sabe que o Leonardo está com a Ângela e ela fica então furiosa. Daí, ela já começa então a perguntar a Leonardo se por acaso ele estava com a Ângela até 1 hora daquela. Aí Leonardo diz que sim, estava sim, e agora eu quero saber toda essa história de que você está escondendo de mim. Aí então, a Salma diz que não esconde nada dele. Aí Leonardo diz que sim, você está escondendo coisas graves de mim e eu quero saber agora por você. Aí ela fica ali calada com os olhão ó, bem pra ele e não fala nada. Até que então a Ângela entra. Quando a Ângela entra então na casa do casal, a Salma então pede expulsando para que a Ângela suma de sua frente de sua casa. Aí o Leonardo diz que ninguém vai sair dali, pois a Ângela lhe contou algo e quer então que a Ângela repita na frente de Salma tudo o que ela lhe contou. Aí então a Salma pergunta a Ângela se ela já foi mentir para o seu esposo e o que foi que dessa vez ela mentiu, porque Leonardo, tudo que essa mulher está falando é mentira. Ângela então diz que não é nenhuma mentirosa. Ela então veio falar a verdade, somente isso, que a Salma imprimiu um papel com a data e o local do casamento falso. Porém, isso é o de menos. Ela então fez com que a liberdade de Leonardo lhe custasse então a separação definitiva dos dois e que ela então lhe ofereceu dinheiro. Aí então a Ângela desbuia tudo, todas as mentiras contadas então pela Salma até ali bem na frente dela, junto com o Leonardo que fica pasmo então novamente em ouvir tudo aquilo e claro, a Salma não consegue então se defender de forma justa, provando então que ela realmente tem um rabo preso na ratoeira. Aí Leonardo questiona então a Salma se isso tudo que aconteceu é verdade. Aí então a Salma abre o jogo e fala assim, tudo isso é verdade, eu me juntei com o Álvaro para isso tudo mesmo, é verdade, trocamos a data do local então do casamento, trocamos tudo, falei então essas coisas porque eu sou capaz de tudo, Léo, para ter então minha família do meu lado, para proteger a pessoa que eu amo, para ter o meu esposo do meu lado, eu fiz isso sim. E então a Ângela fica então chocada, então olhando para ela, chamando ela de mentirosa, de golpista. Aí então a Salma diz então que ela é uma mentirosa vigarista que está então querendo destruir um lar. Aí então a Salma fica lá toda nervosa, gritando, desculhambando então literalmente com a cara da Ângela, que também não se cala. É um grande bate-boca desses dois. Depois de confessar toda a verdade, onde envolve também o Álvaro nesse bafafá todo, a Ângela então olha para o Leonardo e fala, tá aí ó, contei tudo o que aconteceu, se você quiser acreditar nessa loira falsa, mentirosa, você acredita. Eu estou aqui com a minha verdade, mas quer saber, eu vou me embora. Aí a Salma então grita, larga da minha casa, suma, desapareça agora, expulsando então a Ângela. Aí o Leonardo não faz nada. Bom, nessas horas a gente até torce para que ele corra atrás dela, defenda de alguma forma, mas não. Aí quando então a Ângela vai embora fechando a porta, aí a Salma vai e fala, o quê? Você não vai atrás dela? Vai, corre, vai lá então. E então vai para o seu quarto toda revoltada. Leonardo não tem o que fazer, ele nem vai atrás da Salma que está lá dentro do quarto, nem muito menos vai atrás então da Ângela, que então saiu ali furiosa depois de contar todas as verdades ali na cara do mocinho e da vilã. No hospital, o Pablo enche então Guigo cheio de elogios, que deixa até o menino sorridente diante de tudo ali. Está enfermeiros, todo mundo lá olhando, tem bolo, tem flores, tem tudo, balões, tudo muito bonito mesmo. Aí então, o Pablo pede então a Guigo a mão de Luz em casamento. Há uma surpresa, porque a Luz não esperava por isso. Ele lhe entrega então um buquê e em seguida então mostra ali o anel de noivado. Guigo faz uma cara de não muito satisfeito não. Bom, é uma experiência muito nova para ele, né? Tão jovem
bem assim, mas é isso. O Pablo então faz então o grande pedido de casamento para Luz. Clarinha confessa para Dário o que foi que a Samantha lhe aprontou mais cedo, que foi até lá e lhe esculachou com a cara e até ameaçou então estragar com o romance dos dois. Dário diz que ela não precisa ter medo, ele estar com ela de fato e de verdade e que enfrentará tudo para ficar com ela. E diz que o que ele puder fazer para defender então Clarinha de Samantha, de Álvaro, de todo mundo que for preciso, ele vai fazer isso sim. Aí a Clarinha diz então que a Samantha está obcecada então pelo Álvaro, que tudo que ela puder fazer para machucá-lo, ela quer fazer. Então, por isso, então, rolou essa traição entre Dário e Samantha. Aí Dário diz que sabe muito bem disso, mas eles têm que se proteger, então, dela e tentar convencer, então, a Álvaro a deixar, então, eles ficarem com esse lindo romance. Pablo então faz o pedido de casamento novamente a Luz e Luz então aceita e diz que decidiu então ser feliz ao lado dele. Ele põe então o anel de noivado em seus dedos, os dois dão de um belo de um beijo e todos começam então a comemorar então aquela união. Aí então eles decidem se retirar até que Guigo então interrompe o beijo dos dois. Aí então Luz diz que está emocionada com tudo. Guigo então dá uma belo de um puxão de orelha em Guigo e pede para que não se beijem em sua frente. Aí então ele pede para conversar com sua mãe sozinho. Ele até parece um jovem adulto falando desse jeito e pede então para conversar com ela sozinho. Aí então ele dá um beijinho na cabeça da Luz e se retira então deixando mãe e filhos conversando então sobre essa união que logo vai acontecer. A Luz até parece uma criança então quando é repreendida pela mãe, mas mesmo assim eles dois ficam lá para conversar. Salma está então tentando convencer então a Leonardo a dormirem na mesma cama. Leonardo diz que não consegue confiar de maneira nenhuma nele. Leonardo diz que não está mais confiando nela em nada. Aí a Samantha então diz que tentou de tudo para poderem então ficarem juntos. Aí então a Salma chama então a Ângela de mentirosa, que ela está fazendo de tudo para destruir então com a união deles dois. Leonardo diz que não é isso que parece, pois ela lhe contou coisas que realmente lhe parecem ser justas e que a Salma lhe escondeu muitas coisas que poderiam ter lhe contado e muito mais ainda agora se juntando então com o Álvaro. Eu não acredito, eu não consigo confiar mais em você de maneira nenhuma, fala então o Leonardo para a Salma. A Salma então diz que ela é uma mentirosa, que ela faz isso tudo para que pudessem então fazer com que tivesse tantas brigas entre eles dois. Quando ela vai insultar novamente a Ângela, o Leonardo defende. Aí então começa então uma gritaria entre eles dois, porque a Salma não se cala e continua então a xingar a Ângela cada vez mais. Ângela vai visitar sua mãe lá na cadeia e leva um pouco de comida. Adela então agradece pelo então companheirismo de sua filha e pergunta se ela já sabe o que é que de fato vai acontecer com ela. Aí Ângela diz que não, mas que estão fazendo de tudo até a Nancy para que possa então tirar ela dali. As duas então começam a conversar e se atualizar do que está acontecendo durante o dia. Adela diz que segue muito triste ali naquela cela, mas que ela tem esperança de que possa sair de lá. Ela aproveita para confessar então à filha que ela e o Geraldo se declararam um para o outro, que o Geraldo confessou para ela que está apaixonado por ela. Aí então a Adela também conta para a filha que também está apaixonado por ele. Aí então a Ângela fica completamente feliz porque ela gosta muito do Geraldo como um pai e sua mãe, né, a gente sabe que é uma pessoa muito boa. Aí, então, nesse momento, a Adela então fala que está convencida de que a Mirtz está fazendo de tudo para que possam então separá-los. Aí, então, a Ângela diz que ela não precisa temer. O Geraldo é um homem bom, de confiança e que se ele realmente a ama, ele vai lutar então por esse amor. A Adela diz que tem muito medo de se envolver numa relação como essa. Aí então a Ângela pergunta por quê. Aí então a Adela diz que o Geraldo é como um rei, ele tem tudo, ele é bonito, tem estudo. Aí a Ângela fala, e você é como uma rainha, mamãe, você é uma grande mulher, você merece ser feliz, você batalhou para poder então ter triunfos em sua mão, você é uma pessoa boa. E é claro que o Geraldo não se importa então com isso. Aí a Adela fala que não tem condições financeiras. Aí a Adela então começa a se lamentar por isso. Ângela então diz que não precisa olhar para isso, pois o Geraldo não olharia para isso, e sim para o que ela é de fato e de verdade. Então, a Adela agradece então por ter uma filha assim tão boa. Júlio está então na sala da doutora Fidra, mãe de Dário, para conversar sobre o seu estado de saúde. Ela diz que ele está dando passos longos então para sua recuperação. O Júlio agora tenta então se explicar sobre o que foi que aconteceu entre ele e Mirtz naquele dia no corredor onde ela flagrou os dois então.
Ela diz que não quer saber. Aí então o Júlio diz que precisa confessar para ela todo o seu passado, onde envolve ele e a Mitz. Aí então ela quer saber de tudo o que está acontecendo. Quando ele vai fazer a grande revelação, o doutor então entra passando muito mal. Aí ele então diz que não está sentindo suas pernas e então parece que ele está tendo um colapso. Ele se agarra então na doutora e fica muito mal. Júlio não consegue fazer nada e fica ali então olhando enquanto o senhor passa muito mal. Leonardo então dá aula lá, então uma reunião sobre então alguns aspirantes. Ângela está lá, Salma também, entre outros também. Cada um com seu caderninho fazendo anotações importantes do que Leonardo está então falando. Quando a aula ali se encerra, Leonardo recolhe então suas coisas e se vai. Aí a Salma começa então a atiçar o juízo então da Ângela. Quando elas duas estão a sós, aí então a Salma fala: veja só, aquela confusão não deu em nada, o Leonardo não acreditou em nada e continuamos como um belo casal. Veja só, você só perdeu seu tempo, fala então a Salma para a Ângela. Ângela diz que não perdeu tempo e que um dia ela crê muito que o Leonardo possa finalmente conhecer o tipo de mulher com quem o Leonardo se casou. Aí então a Salma fala que se ela continuar mexendo onde não deveria, ela vai fazer então com que o Leonardo perca então toda a licença médica que ele tem então para exercer então naquele hospital. E é claro que ele vai se consolar com quem? Com sua esposinha. Ah, a esposa dele sou eu, fala então a Salma. Aí a Ângela fala que um dia vai conseguir provar tudo a Leonardo quem realmente a Salma é, o lixo, o verme de pessoa que ela é. Aí então a Salma diz que aguarda ansiosamente por esse dia, porque até agora ela não tem nenhuma única prova do que então provar para o Leonardo. Enquanto isso, ela e o Leonardo vão seguir juntos firmes nessa união. E as confusões em Contigo Sim continua. Lá no hospital, em outra ala do hospital, Álvaro está andando tranquilamente quando Leonardo então avista o vilão. Aí então fala: olha, eu já me inteirei de tudo que aconteceu entre você e a Salma, que você impediu que a Ângela fosse até o meu casamento. Aí então o Álvaro fala: ah, então agora você ficou sabendo? Aí então o Léo responde que sim, eu fiquei sabendo. E enquanto isso, lá na sala, a Salma e a Ângela continuam trocando então faíscas, uma então falando muito mal da outra. E então a Ângela diz que um dia vai conseguir provar a todos o tipo de mulher que a Salma é. Aí a Salma diz que também ela repete a mesma coisa, que um dia também vai conseguir provar a todos o lixo de mulher que ela é e que ela não é essa santa do pau oco que tanto todos pensam. E lá fora também, o Álvaro junto com o Leonardo conseguem então trocar farpas mais quentes ainda e haja fogo nessa lenha, viu? Aí então o Álvaro começa a justificar tudo o que aconteceu, que o Leonardo deveria criar vergonha e ficar então com a sua mulher Salma e deixar então a Ângela em paz para que ele e ela possam ficar juntos. Álvaro então diz para o Leonardo que ele se tornou uma pessoa pior do que ele mesmo, pois se casou com outra. Aí Leonardo diz para o Álvaro que ele não sabe como foi que as coisas aconteceram para chegar até aquele ponto. Ângela insulta então a Salma, dizendo que ela fez de tudo para enganar o seu esposo. Como é que você pode dizer que é casada então com uma pessoa que você somente engana ele? Aí então a Salma fala: gostei, meu esposo, então eu ajo como eu quero nesse casamento que é do meu interesse entre eu e meu esposo, fala então a Salma. Álvaro continua então esculachando o Leonardo, aí diz agora a ele que ele vai saber como é estar casado com uma pensando na outra, porque agora ele sabe já exatamente como Álvaro se sente, pois ele ama a Ângela e está casado com a Samantha. Agora justamente o Leonardo vai entender como é estar na pele dele, está casado com a Salma e ainda está querendo a Ângela mesmo assim. Aí então os dois começam aquela gritaria só pelo hospital, é claro, até que o amigo então de Ângela vê toda aquela cena e corre então para poder ajudar então eles dois, contando então para Ângela o que está acontecendo. Enquanto isso, Álvaro não se cala, aponta o dedo então em Leonardo e continua então falando. Leonardo dá um empurrão então em Álvaro, que então sai aquela troca de soco. Os dois começam então a se esmurrar. Leonardo então acerta o olho de Álvaro, Álvaro acerta também o de Leonardo, até que então ele corre para avisar então tanto a Salma quanto a Ângela que Álvaro e Leonardo estão se matando lá na sala de espera. A Salma faz então a cara de poucos amigos, porque sabe que tudo isso se trata então por causa da Ângela. E os dois continuam então aquela gritaria, aquela briga, aquela coisa toda. Aí então a Ângela segura então o Álvaro e claro que o Júlio chega lá para ajudar e dizem: calma meninos, vocês estão no hospital. Aí então Álvaro diz que as coisas não vão ficar assim, que ele vai pagar.
A Salma então agarra o Leonardo e, é claro, ela prova para então a Ângela que ela sempre fica com o Léo. Aí então a Ângela fica então lá olhando, doida para chegar perto então do Leonardo, mas não, ela vai ter que se conformar em ajudar então o Álvaro. Salma vai ver a Álvaro, que está então enxugando então ainda os hematomas que Leonardo lhe deixou espalhado pelo rosto. Salma quer saber do que se tratou dessa vez. Aí então o Álvaro lhe conta que foi tudo por causa da Ângela, que o Leonardo foi quem provocou chegando lá falar. Aí a Salma então quer saber o que eles vão fazer para poder separar então esses dois, porque as coisas estão saindo fora de controle e está ficando até feio. Aí Álvaro então conta que ela não se preocupe, pois do lado de Ângela ele sabe o que fazer. Aí então a Salma quer saber o que é que ela vai fazer. Aí então Álvaro diz que eles dois juntos nada e pede então para que a Salma então se saia de perto dele, porque ela deveria entreter então Leonardo para fazer com que ele fique longe então da Ângela, mas não é isso que ela está fazendo. É como se a Salma estivesse cada vez mais aproximando os dois. E um trato como esse ele não quer. Ele só quer fazer qualquer tipo de trato, qualquer tipo de acordo com a Salma, desde que ela esteja de acordo a cumprir com tudo para que possam então separar os dois. Enquanto ele tenta separar então a Ângela do Leonardo, a Salma tem que cumprir o dever dela de separar então o Leonardo da Ângela, porque desse jeito não está dando. Ele sente que está carregando então tudo sozinho. Ou os dois andam juntos agora para que possam então separar o casal, ou é melhor eles nem terem mais contato, fala então o Álvaro, muito irritado, com a cara toda machucada para a Salma. Aí então os dois entram num acordo que agora o Álvaro diz que vai agir com verdade com a Ângela e vai fazer de tudo para que ela possa ir então para a sua cidade construir então um hospital médico por lá junto com ele. Salma quer saber como é que ele vai fazer isso. Aí então o Álvaro diz que isso é um problema dele. Ele cuida então do Leonardo, que ele vai cuidar então da Ângela. Nisso a enfermeira chega então para contar para o Álvaro que o Geraldo quer conversar com ele. Aí o clima pesa mais ainda, porque o Álvaro sabe que o intuito dessa conversa é justamente sobre a briga que acabou de ter entre ele e Leonardo, que saiu então em vários hematomas na frente de pacientes médicos daquela ala toda hospitalar. Então, vamos ver no que é que vai dar. Não sai daí, já clica no gostei e vamos continuar com essa história que está demais. Geraldo então repreende aos dois meninos e diz que não vai aceitar esse tipo de conduta no seu hospital. Veja isso, vocês dois parecem até dois jogados na rua, todos maltrapilhos, jogados agora sujos. Como vocês vão atender aos pacientes desse jeito, se vocês mesmos estão precisando de cuidado? Sem falar que vocês estão incomodando então os pacientes com essa gritaria toda. Eu não vou permitir isso novamente no meu hospital. Caso isso se repita, Leonardo e Álvaro, eu serei então obrigado a tomar uma decisão com os dois. Olha só, eu sou o diretor então geral desse hospital e tenho que agora aturar esse tipo de coisa entre vocês dois, porque não é a primeira vez dessa falta de educação aqui. Aí então o Álvaro tenta então se explicar e nesse momento o Geraldo diz que não quer ouvir nenhum dos dois, pois dali da sua sala ele conseguiu então escutar toda essa gritaria. E o pior de tudo é que ele fala gritando, mas com todas as palavras certeiras sobre tudo o que está acontecendo. Geraldo então fala que se por acaso eles dois não concordam com o que ele está falando, que os dois ou um apresente então sua renúncia, porque ele não vai mais permitir aquelas gritarias, aquelas brigas entre eles dois. Se o Leonardo e o Álvaro têm algo a resolver, que resolvam isso fora do hospital, seja lá por que foi, com quem foi, quem começou. Eu apenas quero tranquilidade no meu hospital, porque meus pacientes também precisam dessa tranquilidade, e exigir então aos dois o mínimo de respeito possível. Geraldo então questiona os meninos por que foi que brigaram, ou melhor, por quem? Foi pela Ângela, não foi? Aí há aquele silêncio lá na sala. Aí ele então olha para Álvaro e fala: eu quero te lembrar que você está casado com a minha filha. E você, Leonardo, pelo amor de Deus, você acabou de casar também. Que exemplo vocês estão dando nesse hospital? Isso é até uma vergonha para o hospital. Os dois fazendo isso por uma pessoa que está solteira. Vocês precisam ter no mínimo decência. E eu estou falando isso para os dois. Os dois estão pervertidos
revertido então com essas ações, com essas atitudes. E então o Geraldo fica totalmente decepcionado, então, tanto com o Leonardo quanto pelo Álvaro. E diz então que se por acaso alguma coisa acontecer de novo entre discussões, ele vai então despedir os dois, sem nenhuma única regra, sem direito a nada, vão sair do jeito que entraram, porque ele não quer que aconteça nenhum tipo de desgraça, nem na sua família, nem no seu hospital. Aí então Leonardo pede então desculpa para o Geraldo, que não responde, e expulsa então os dois de sua sala, mandando então tanto Leonardo quanto Álvaro para a rua, que sai ali agora imediatamente de sua sala. Geraldo não brincou em serviço e tudo que ele falou foi mais do que justo. Realmente é uma ala hospitalar, independente de quem tem razão ou não, foi uma confusão até demais, não é mesmo? Essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Se inscreve no nosso canal, clica no gostei e nos conta de onde você está nos acompanhando. Desde já, muito obrigada por sua audiência.